Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo durante alguns anos, mas durante um ano, no último ano dela, ela trabalhou diretamente comigo. E ela foi demitida, foi mandada embora, porque ela tinha uma maneira terrível de lidar com problemas. Ela não sabia lidar com problemas. E isso já faz um tempo e hoje eu tava lembrando dela, né? Porque era uma pessoa que eu gostava mesmo, assim. Eu queria que ela ficasse bem. Eu que inclusive dei a ideia dela ser promovida para estar nesse cargo ali de gestão e estar mais próxima de mim, mas não teve jeito. Eu tentei ensinar ela a lidar com problemas e ela não aprendeu. E eu fiquei pensando nisso e eu falei, nossa, já sei, eu vou ensinar para ele ou para ela, aquela pessoa que me assiste pelo YouTube. Porque com certeza você que está aqui me assistindo tem muito mais disposição e vontade de aprender do que de repente essa pessoa que trabalhou comigo tinha. Então você pode aproveitar melhor esse conhecimento que eu vou te transmitir aqui. Como que você consegue resolver metade dos seus problemas em um minuto? Em alguns, assim, talvez alguns segundos, muito rapidamente você pega seus problemas e corta eles pela metade. Esse é o passo 1 do que você precisa entender. E o segundo passo é como que você vai reportar esse problema, como você vai levar esse problema para quem é seu chefe, para quem é hierarquicamente superior, para quem pode contribuir com você, enfim, para quem você se reporta. Então são basicamente dois passos. E esse segundo passo, ele é dividido na verdade em dois erros que você não pode cometer. Ah, não, desculpa, são 3 erros que você não pode cometer. Bom, vamos lá então, direto ao ponto. Como que você resolve metade dos seus problemas? O primeiro passo, putz, aconteceu um problema, alguém te contou alguma coisa difícil, você lidou com alguém e percebeu que aquilo ia ser um problema, alguma coisa fugiu do esperado, enfim, de alguma forma aconteceu um problema, você se deparou com um problema. E qual é o primeiro passo que você tem que dar? Você precisa, primeiro de tudo, respirar fundo e se acalmar. Eu sei que parece óbvio, mas não é óbvio. As pessoas não fazem isso no dia a dia. O melhor caminho para você se acalmar é você ficar alguns segundos respirando fundo e prestando atenção só na sua respiração. Porque quando um problema aparece, ele toma 100% da sua atenção. Você, como um animal, assim como um animal mesmo, assim, né? Tô dizendo, nós somos animais, nós seres humanos somos animais. Quando a gente se depara com um problema, é como se a gente estivesse se deparando com um tigre na floresta. Então a gente entra num modo de sobrevivência onde a gente desliga o nosso cérebro racional, digamos assim. A gente precisa ligar ele de volta. Tem até um livro que eu estava lendo, e na verdade eu não estava nem lendo, a gente estava discutindo esse livro em grupo, fazendo uma leitura compartilhada, digamos assim, e ele usava o exemplo de abrir a tampa, né? Então era num contexto de educação, como se uma parte do cérebro não se ligasse à outra, houvesse uma desconexão entre o lado racional e o lado emocional. Então a primeira coisa que você precisa fazer é conectar de volta o seu lado racional. E depois, claro, em breve eu vou vir para o próximo tópico, onde você vai lidar com alguns. Você vai evitar alguns erros que são bem importantes. Mas esse primeiro passo ele é extremamente importante, ele é o mais importante, você corta pela metade. O primeiro passo não é resolver o problema. O primeiro passo é resolver o problema dentro de você. Então, vamos lá. Chegou um problema, chegou uma situação difícil, algo não saiu como esperado, uma notícia ruim, alguma coisa aconteceu. Dá um tempo, dá um segundo. Lembra que você é uma pessoa, que você está ali sentado, que você já lidou com vários problemas na sua vida, que os problemas sempre parecem que não têm fim e que são o último, né? Parece que o problema vai destruir tudo e que ele é tão grande que você não vai conseguir lidar. Mas olhe para trás, lembra, quando você tiver essa dificuldade, lembre quantos problemas você já não lidou, quantos problemas você já não resolveu e que hoje você às vezes nem se lembra, nem pensa neles, porque eles já são parte do seu passado. Então, se você conseguiu já lidar com tanta coisa, você vai conseguir lidar com essa também. Você só precisa primeiro então se acalmar para você poder pensar direito e resolver esse problema dentro da sua cabeça, para você ter ali caminhos para você seguir, para você conseguir resolver. Você tentar trazer uma resposta emocional rápida, imediata, para resolver aquele problema sem você ter se acalmado, tem uma chance imensa de você criar um novo problema, de você trazer efeitos colaterais do problema. Então vamos pensar que o problema por si só, ele já é ruim. Se você se acalma, se você perde a paciência, se você é tomado pelas emoções, você está lidando então com dois problemas. Você se torna parte do problema e não parte da solução. Então presta atenção, olha como isso é importante. Se o problema te desestabiliza emocionalmente, você se torna parte do problema e não parte da solução. E aí, a partir disso, a gente vai então para o segundo item, que é como você vai reportar. Se acalmou, voltou para o eixo, lembrou que você é capaz de resolver problemas, que todo problema tem uma solução, se lembrou de que isso não é tudo na sua vida, que existem várias coisas boas acontecendo ao mesmo tempo, você respirou, se conectou com a sua respiração, com o seu corpo, tirou a sua mente um pouquinho, nem que seja um minuto,
daquele pensamento, tira, desconecta um pouco desse pensamento ruim do problema, só para você voltar para o seu eixo. Aí, beleza, vamos voltar então para o problema. Você vai agora levar esse problema para o seu chefe. Qual que é o primeiro erro que você não pode cometer? E essa pessoa fazia isso muito, e nossa senhora, como isso me incomodava. Rapidamente, esse erro especificamente, a pessoa conseguiu parar de cometer, porque eu expliquei para ela que eu não queria que agisse dessa forma, e ela entendeu, era algo bem prático, e isso, de alguma forma, foi resolvido. Mas então, qual que é esse erro? É mandar uma mensagem para o seu chefe dizendo precisamos conversar, ou então encontrar com ele e falar depois precisamos conversar. É você mostrar que existe algo errado, mas tentar não resolver agora. As pessoas acham que elas vão parcelar o problema, que elas vão chegar pro chefe e avisar que está chegando um problema aí para ele se preparar, para ele preparar o coração. Não é assim que funciona, tá? Para mim isso é a pior coisa que você pode fazer, porque eu vou querer saber na hora. Não vai adiantar, vou ficar irritado com você que você está fazendo isso, vou falar, não, você vai ter que falar agora. Então, se você não está podendo falar naquele momento, se aquele não é um momento, não fale nada. Segura o teu reggae. Você já não se acalmou? A pessoa que faz isso geralmente é porque ela não conseguiu se acalmar. O problema chegou para ela e aquilo tá tão forte que ela precisa deixar ele vazar um pouquinho. Ela precisa dar uma dividida nesse problema com alguém. E quando você se acalma, você diminui a vontade de fazer isso. Ela não zera, mas você dá uma boa reduzida. Então se acalma direito primeiro e aí não sai com a sua vontadezinha de querer contar, de querer contaminar outras pessoas com aquela vibe negativa que você tá. Segura o teu reggae. Fale sobre aquilo na hora que você for falar, diga o que está acontecendo de uma vez. Não fica querendo soltar um pouquinho, não joga um precisamos conversar, muito menos por mensagem, muito menos jogando pro dia seguinte, tipo, final do dia, pegar e mandar uma mensagem pro teu chefe falando que aconteceu um negócio aqui que a gente vai precisar conversar amanhã. Meu, quer me deixar puto da vida é fazer isso. Não faça isso, beleza? Próximo passo, quando você chega então para contar o problema, você tem que trazer pelo menos umas duas opções. Pense sobre aquele problema, entenda como ele pode ser resolvido e antes de tomar alguma atitude, então leve para o seu chefe. Esse é o timing perfeito. É o timing que antes de você tomar a atitude, de você fazer, claro, depende do seu nível de autonomia, depende do nível de problema. Dependendo do nível de problema e do seu nível de autonomia, você resolve e já leva ele resolvido. Tá? Você conta que ele aconteceu, mas ele já resolvido. Se é uma coisa que você não pode resolver sozinho, você não tem certeza, não sabe como resolver, você pensa nas opções, conversa com o seu chefe e tenta aprender com ele como que ele pensa para resolver esse problema. Então, se você não tem capacidade de resolver o problema, o seu chefe vai te ajudar a pensar nisso. Se ele for um bom líder, ele vai te ajudar a pensar, a refletir sobre esse problema e ter uma clareza maior sobre os caminhos. Mas você tem que ter pelo menos algumas hipóteses. Então, pegou, ouviu, se acalmou, respirou, entendeu, pensou um pouco naquele problema, pensou nas hipóteses, tem algumas estratégias que podem estar bem elaboradas ou não, aí é o momento de você contar. Só que, bom, depois eu vou te contar então o último item, não vou contar ele agora, não vou dar spoiler, mas vamos lá então. Sem mensaginha de precisamos conversar, você chega para o seu chefe com algumas opções e escuta o que ele tem para falar, não fica interrompendo, não fica ansioso. Não fica querendo que ele resolva as coisas e que ele te dê as soluções no seu tempo. Respeite o tempo do seu chefe. Você trouxe o problema e percebe se ele quer falar, se ele quer. Cada pessoa tem o seu perfil. Pode ser que ele precise de um tempo para ele também se acalmar, respirar e depois voltar e te chamar. Então, primeiro você conta o que aconteceu, sente se ele tem essa abertura para você continuar. Aí você fala das opções e percebe se ele quer continuar falando sobre aquilo naquele momento ou não, se ele vai querer dar um tempo, vai querer refletir um pouco. Então, comigo, pelo menos o que funciona é você chegar, falar o problema, falar um pouco das opções e falar, bom, quer conversar sobre isso agora? Quer conversar depois? Eu posso dar um tempinho? Ou enfim, como que você quer seguir? E me perguntar. Porque vai ter coisa que para mim vai ser muito claro, que nem vai ser um grande problema. Eu vou falar, ó, faz assim. Ou então, não, deixa que eu faço isso desse jeito. Geralmente eu falo para a pessoa, ó, o que você faz? Ou, às vezes, se a pessoa está com dificuldade, eu faço algumas perguntas para a gente ir clareando e criando uma estratégia juntos. Mas, às vezes, o problema me pega desprevenido e eu acabo falando para a pessoa esperar um pouquinho. Mas, às vezes, eu falo para a pessoa esperar um pouquinho porque ela está cometendo o terceiro e último erro desse vídeo, que é o que eu vou comentar agora, que é você escolher o momento certo para falar do problema. Então, por exemplo, se eu estou concentrado, o momento mais errado qual que é? Se eu estou concentrado fazendo uma outra coisa com outra pessoa e a pessoa chega com um problema para mim. Então, essa é a pior cagada. Ou eu estou aqui fazendo alguma coisa no computador, a pessoa fica plantada, ou pior ainda, ela me interrompe, pega e me chama ou fica plantada do meu lado. O pior para mim é quando a pessoa vem e me chama e eu estou concentrado fazendo outra coisa.
Porque eu prefiro que a pessoa espere um pouquinho, eu vi que ela tá ali, eu finalizo o que eu tô fazendo e aí eu chamo a pessoa. E o problema, às vezes as pessoas sentem que elas precisam falar agora, porque senão o mundo vai acabar. Só que se a pessoa fez o primeiro passo direitinho, se acalmou, ela percebeu que o mundo não vai acabar se ela não resolver esse problema agora, se ela não contar para esse chefe agora. Então ela está calma, estou voltando várias vezes porque é para fixar mesmo. Não é para falar, para tomar esses outros cuidados e tomar esses outros passos se você não fez o primeiro passo direito. Tá? Você precisa se acalmar antes de levar esse problema para o seu chefe. Então, é você tomar cuidado com o momento. O momento certo também não é daqui a uma semana, tá? O momento certo, ele tá entre você conseguiu se acalmar, então não importa, se você não se acalmou, não conta ainda, mas faça isso rápido, tire 1 minuto naquele momento, zera a sua cabeça e já se acalma logo, tá? Então, se acalmou, a partir desse momento você está pronto para contar esse problema para o seu chefe, mas você tem que perceber se ele também está pronto. Então fica de olho, tal, dá uma olhada, vê se ele está ocupado, vê se ele está focado em alguma coisa, chama ali e conta o problema de preferência num momento onde não tiver outras pessoas junto, porque você não sabe se outras pessoas, quais das outras pessoas podem ter acesso àquele problema, tá? A não ser que, enfim, às vezes mesmo que a pessoa tenha um grau hierárquico acima, superior ao seu, e ela tá junto ali, pode ser que seu chefe queira falar sobre aquilo a sós. Então dê preferência para falar com ele sozinho. Se não for possível, tudo bem, leve o problema, mas não leve esbaforido, correndo com pressa, assustado. Leve esse problema calmo, no momento certo, trazendo algumas opções. Eu tenho certeza que se você fizer isso, por não saber lidar bem com problemas, você não vai ser mandado embora. Agora eu vou te passar a visão do chefe, tá? Como que o seu chefe pode pensar e o que ele pode sentir. Eu não quero eu ter que ficar tendo que lidar com as emoções da pessoa que está aqui para me ajudar a resolver meus problemas. Tá? O meu fardo é o mais pesado. Eu estou lidando com os problemas das pessoas e com outros problemas que são só meus em relação à empresa mesmo. Tá? Então, se a pessoa chega nervosa, eu tenho que ficar acalmando ela, eu começo a entrar num lugar e ir para um papel que não é o meu papel. Meu papel não é ficar acalmando as pessoas têm que conseguir se acalmar, elas têm que ter maturidade emocional. Eu quero que a pessoa consiga me ajudar a me acalmar. Ela tem que trazer esse problema de uma forma que eu não fique nervoso, que eu não fique ansioso, porque eu estou lidando com todos os problemas dela e todos os problemas das outras pessoas. Então, se você vai levar isso para o seu chefe, por mais que você pense na sua individualidade, que o teu fardo é o mais pesado, que é o mais difícil, não é. Você só vai conseguir progredir quando você conseguir lidar emocionalmente bem com os problemas que você já lida. Porque se você subir hierarquicamente, você vai ter que lidar com problemas mais difíceis, mais volumosos, enfim. Então, pode ser que você esteja até estagnado na sua carreira, que você não evolui por questões emocionais. Porque você sabe que o seu chefe ali, às vezes, ele tem outros problemas para te entregar, mas você ainda não está lidando bem com esses. Então, quando você está lidando bem com os problemas que lhe cabem, você não fica apavorado, você consegue trazer soluções, tem vários problemas que você resolve e nem precisa reportar, já traz eles mastigados, prontos, resolvidos. Aí o seu chefe vai falar, bom, acho que esse outro problema que eu tenho aqui, eu posso entregar para essa pessoa também. E é isso que te faz muitas vezes evoluir. Você vai ganhando mais responsabilidade, mais autonomia e eu espero que você tenha gostado, que você aproveite muito melhor do que essa pessoa que trabalhou comigo, que eu tentei ensinar para ela, mas ela não quis ou, enfim, não conseguiu aprender. Então, espero que você consiga. E se você precisar de mais apoio, se você quer ter mais ajuda na tua carreira, assista meus vídeos. Eu estou sempre aqui, 100% por você. Aqui eu vou deixar uma outra sugestão e eu te vejo no próximo vídeo.